Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, obrigado pela vida do teu filho, ó Pai. O teu filho, ó Pai, que está aqui nesta manhã para ser usado pelo Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor dê muita saúde, muita vida, que o Senhor sustente, ó Pai, a sua família, os seus projetos, o seu ministério. Nós te louvamos pela vida do teu filho e te pedimos, ó Pai, fala conosco através, ó Pai, da palavra que sair dos seus lábios, ó Pai. Nós já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Meus queridos, nós temos hoje a oportunidade de estudarmos a lição de número 4, aprendendo a confiar com Jesus. Esta revista, ela é interessante. Ela não traz a proposta de uma discussão teológica em altíssimo nível, mas ela entra aqui nos fundamentos da vida cristã. São lições práticas para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E sem isso nós não vamos conseguir desenvolver uma vida cristã autêntica, exitosa e triunfante. Todas as lições são fantásticas. Quem não comprou sua revista, procure adquiri-la. Leia durante a semana. São lições que poderão acrescentar algo de grande valor à sua vida. Tenha certeza disto. Na lição passada, nós estudamos acerca do perdão, como isto é fundamental. E hoje Deus nos traz o privilégio de podermos subtrair dos ensinos de Jesus o tema aprendendo a confiar com Jesus. O que é interessante é que no texto aqui em destaque, o texto bíblico básico, de Mateus capítulo 6, versículos 25 até o 34, nós só vamos entendê-lo de fato se nós entendermos o contexto. Então precisamos entender o que Jesus disse antes. Eu peço ao Lord inglês, Dr. Edson Ribeiro de Carvalho, que nos leia Mateus capítulo 6, versículos 19 até o 24, por favor. Aí, pastor, cada versículo o senhor lê, e eu vou pedindo uma pausa para que eu interprete, ok? Vamos lá. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Preste bem atenção. O que Jesus está falando aqui é que existem muitas pessoas que têm um apego às coisas materiais. É óbvio que nós precisamos de uma estrutura financeira para a nossa manutenção. Mas o que nós não podemos de forma alguma é mergulharmos no materialismo. Não ajunteis tesouros na terra, é o que disse Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele disse que o amor ao dinheiro, e aí isso inclui todo o materialismo. O que isto é? A raiz de todos os males. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça. Por que a traça? A traça pode destruir um tesouro? É porque naquela época, muitas peças de vestuário eram incluídas também como parte de tesouros. Vocês se lembram do pecado de Acã? Uma das peças que Acã roubou foi uma capa babilônica, e ela tinha fios de ouro. Era um manto utilizado no norte da Síria, portanto, endereçado ao santuário. E as traças podem ruir, podem destruir
parte deste tesouro. E a ferrugem, no grego aqui nós temos uma expressão interessante, agentes que desgastam estas peças com o passar do tempo. É muito interessante isso. Versículo 20, por favor. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui é que nós fazemos a diferença. Onde estiver o teu tesouro, também estará o teu coração. Jesus está aqui nos chamando a uma reflexão sobre o nosso comportamento entre a vida espiritual e a vida material. Qual é o seu foco? Qual é a sua ótica? Onde é que o seu zoom está voltado? Para onde ele te leva? Para a vida cristã vitoriosa, exitosa, triunfante? Ou para uma vida apenas material? Cada pessoa tem que responder isto à sua própria consciência. Versículo 22, por favor. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Interessante isso aqui. Efésios 1,18, Paulo falou sobre olhos espirituais. O verso de número 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Estas trevas aqui nada tem a ver com o inferno, lugar de tormentos, de pranto e ranger de dentes, mas sim de coisas nulas, coisas sem valor, sem sentido. Se os teus olhos forem maus, tudo ao teu redor será trevas, isto é, você não vai enxergar nada de bom. Versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Preste bem atenção, ninguém pode servir a dois senhores. Deus exige daqueles que lhe servem fidelidade, comprometimento. Não é possível servirmos a Deus e servirmos a Mamon. Esta é uma palavra aramaica que não aparece no Velho Testamento. Aparece apenas no Novo Testamento. E quer dizer riquezas, dinheiro. E Mamon passou a se personificar como Deus das riquezas. Mais uma vez, nós temos que refletirmos sobre como tem sido o nosso comportamento. Como é que nós estamos agindo em relação a Deus? O nosso foco é Deus e a extensão do seu reino? Ou nosso foco é uma vida material abundante, apenas isso e nada mais? Nós estamos presenciando no Brasil um crescimento econômico muito grande. A cada dia, 19 milionários novos são inseridos no contexto social. A cada dia. O Brasil está crescendo economicamente. É impressionante. Ontem eu estava vendo uma notícia, acreditem, por incrível que pareça, a taxa de desemprego na Espanha está ultrapassando a 25%. E o nosso Brasil cresce de maneira diferenciada e consolidada no cenário internacional. E temos aí um brasileiro ilustre, Eike Batista, que está entre o 6º e o 7º homem mais rico do mundo. E o homem mais rico do Brasil, é óbvio. Mas ele é um homem programado apenas para lucrar. O Deus a quem ele serve é o Deus do vil metal. Nós o respeitamos porque ele é um grande empregador. Gera muitos empregos, mas também é um especulador. E este homem programou-se para que em 2015 ele possa ser apontado como o homem mais rico do mundo. Neste ano ele perdeu 2 bilhões de dólares dos seus ativos. E acreditem,
ele diz que recupera até o mês de dezembro. Mas o foco dele é a vida material apenas. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O coração de Ike Batista está no mundo material, mas o teu coração está na cruz do Calvário, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o amado das nossas almas. Muito bem, a partir do versículo 25, já é o texto em destaque, pastor Edson, aí eu te agradeço, ok? Vamos lá, primeira página útil da nossa revista, o comentário introdutório. Em nossa relação bilateral com Deus, irmãos, nós precisamos a cada dia detectarmos, mas de maneira bem apurada, de maneira bem consciente, o cuidado todo especial que Deus oferece a cada um dos seus filhos. É como se Deus tirasse a sua RG, a sua carteira de identidade, e nos revelasse quem de fato Ele é, nessa relação que Ele oferece a cada um dos seus filhos. Ele é Jeová Jiré, o Deus das provisões. E diante desta realidade, mesmo nós vivendo dias difíceis, pastor, mas é um contraste com o que o senhor disse, o Brasil cresce economicamente. Cresce, mas temos desigualdades. Vocês se lembram daquela frase que foi dita por Mário Henrique Simonsen, que o Brasil era Beláfrica, não é? Tinha o melhor da Bélgica e o mais sofrido da África, respeitosamente, porque é em termos econômicos. Aí Edmar Baixa criou aquela outra expressão, o Brasil é Belíndia, tem o mais fantástico da Bélgica e o mais sofrido da Índia. Isto fala de desigualdades, de contrastes gritantes, e esta realidade está presente em nosso país. Mesmo assim, nós não podemos de forma alguma sermos marcados pela ansiedade, pela inquietação diante do futuro de todos nós. O cristão precisa entender que nesta relação bilateral com Deus, Deus já se revelou como Jeová Jiré. O salmista disse no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta tem que ser uma convicção imorredora em cada um de nós. Nós não estamos à deriva, irmãos. Deus tem o controle de tudo e de todos. A partir do momento em que você rendeu-se a Cristo Jesus, Deus tem um compromisso de assisti-lo, de assisti-la. Você crê nisso? Amém? Preste bem atenção. Robson disse uma frase muito interessante. O que te preocupa te domina. Será que nesta manhã graciosa, marcante, memorável, inesquecível para cada um de nós, o Espírito de Deus não esteja falando diretamente a alguém que esteja sendo marcado pela ansiedade, pelos cuidados deste mundo? Isto é muito sério. O que te preocupa te domina. Pode ser que, lamentavelmente, em função dos desafios econômicos, desafios financeiros, num mercado financeiro tão competitivo, num mercado de trabalho tão competitivo, você talvez esteja sendo dominado por esse sistema que é opressor, e lamentavelmente tenha perdido a confiança em Deus. Olhem, Públio Ciro disse uma frase espetacular: quem perdeu a confiança não tem mais o que perder. Como é que você está agindo em relação a Deus e o seu cuidado para contigo? Você tem confiança inabalável de que Deus lhe assiste nas suas necessidades? Ou vez por outra, lamentavelmente, você titubeia, você vacila, e às vezes até tece conceitos equivocados acerca da proteção e da assistência de Deus para com os seus filhos. Na semana passada eu estava em um aniversário do pastor Abigail Carlos de Almeida. Foi uma das coisas mais lindas que eu já presenciei. E quando a cerimônia findou-se,
houve o jantar. Eu estava com alguns pastores. Já no final, haviam poucas pessoas. E uma irmã que trabalhava ali servindo, ela disse: eu gostaria de falar com o senhor no final. Eu disse: perfeito. Alguns minutos depois eu me aproximei. E ela me disse: o senhor se lembra de mim, pastor? Eu disse: sim. Ela disse-me: olha, meu esposo me abandonou. O esposo desta mulher, eu vou dizer isso aqui porque certamente ele vai acessar. Talvez ele esteja até assistindo nesta manhã. O esposo desta mulher foi um homem rigorosíssimo. Foi pastor de uma igreja. Eu ganhei para Jesus quando pastoreava a igreja Assembleia de Deus do Jardim América. Me lembro o dia quando ele adentrou-se ao templo com a sua mãe e sua irmã, ainda os dois pequeninos. Cuidei dele como se fosse um próprio filho. O pai o abandonara bem como a sua irmã. Ele cresceu na igreja. Foi bem discipulado, foi bem instruído. Posteriormente, eu fui transferido para uma outra igreja e não o vi mais. Até que recentemente, eu me reencontrei com ele já na direção de uma belíssima igreja. Estive ministrando lá algumas vezes. Mas interessante é que durante as minhas ministrações eu sentia uma distância muito grande entre ele e a família. Na última noite de ministração, eu fui jantar na sua casa. Eu percebi que ele não olhava para a esposa, ele não abraçava os filhinhos, ele não tinha apego aos seus pequeninos. E este homem, lamentavelmente, abandonou a esposa e abandonou seus 4 filhinhos. E ela me disse: pastor, eu fui abandonada. Eu sei que esta ferida vai cicatrizar-se. No entanto, a minha maior preocupação são os meus filhos. Os meus filhos. Ela disse: contudo, mesmo sabendo que eu fui abandonada, deixei uma casa confortável, fui morar num pequeno barracão de apenas 2 cômodos, fui abandonado pelos meus familiares, abandonada radicalmente pelos meus familiares. Mesmo tudo isto sendo realidade, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor, como disse Jó. Isso é confiança. Confiança inabalável, confiança imorredoura. Isto é fundamental para que tenhamos uma vida cristã exitosa e triunfante. Eu disse-lhe: olha, eu não sei como está o seu celeiro, mas eu vou falar com alguns irmãos, e na terça-feira próxima, nesta semana, eu irei à sua residência com a minha esposa, e vamos levar ali algumas coisas para ajudá-la. As lágrimas desceram pela sua face, eu entendi que ali estava a resposta. Ela estava passando por privações, mas na sua confiança, Deus me usou, e quem sabe usará alguém aqui nesta manhã para ajudá-la também. Bendito seja Deus. Muito bem, primeiro ponto: quem confia não fica ansioso. Isso aqui é interessante. Meus amados irmãos, eu já citei esta frase aqui de Públio Ciro: quem perdeu a confiança não tem mais o que perder. E de fato, quem confia em Deus e nas suas provisões não fica ansioso. Aqui nós podemos abrir um leque para uma discussão entre o deísmo e o teísmo. Sabe o que é que o deísmo ensina? Que uma força cósmica pessoal ou impessoal criou tudo o que há, mas abandonou a sua criação, entregando-a sob o governo das leis naturais. É o que diz o deísmo. Mas o teísmo diz o contrário, que Deus criou todas as coisas e é o sustentador da sua própria criação. Vamos ler uma referência? Por favor, pastor Edson, não está na sua relação. Colossenses 1, versículos 16 e 17.
Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Muito bem. Nele subsistem todas as coisas. Então é óbvio que fica provado que o teísmo supera o deísmo. Não há dúvidas disso, porque nós somos regidos pela fé. A fé em Cristo Jesus e a fé comprometedora com a palavra de Deus. Anton LaVey foi um satanista de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Em 1966, ele inaugurou o primeiro templo dedicado com exclusividade ao culto a Satã. No ato inaugural daquela casa tétrica, apavorante, ele aproveitou-se do ensejo e, de maneira abusiva, ele apresentou as bases da teologia do Deus morto, esboçada no passado pelo filósofo Nietzsche. Em tom de escárnio, ele disse: Deus morreu e a igreja cristã está órfã na terra. Deus morreu e em breve a igreja vai ser aniquilada, esmiuçada e deletada deste mundo. Contrariando o que diz a abusiva teologia do Deus morto, quando olhamos para o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, nós encontramos João cumprindo o seu duro exílio numa colônia penal, na inóspita ou desértica ilha de Pátimos. No seu momento mais agudo, Jesus o visitou. Eu abro um parêntese para dizer a ti, irmã, irmão, eu não sei qual é a situação que você está vivenciando. Eu não sei se a calmaria te cerca ou se um tufão lamentavelmente se aproxima de ti. Eu não sei se uma marolazinha aproximou-se de ti ou um tsunami, mas uma coisa eu sei: Jesus não te abandona, Ele está contigo na hora mais adversa e mais aguda. Como visitou a João no seu momento mais crítico, Ele te visita também. Saia daqui consolada, saia daqui consolado pelo Espírito de Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor marchou triunfantemente sobre João, e João caiu semi-morto aos seus pés. E o Senhor Jesus disse-lhe: não temas, eu sou o primeiro e último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus amados irmãos, em Judas, versículo 1, porque eu não citei o capítulo, porque é uma epístola que só tem um capítulo, a Bíblia diz que nós somos chamados, amados e guardados por Deus. Deus oferece esses cuidados àqueles que o servem na face da terra. Deus esteve presente com Adão e Eva na virada do dia no jardim do Éden. Deus esteve com Abraão e Isaque no Monte Moriá. Deus esteve com Jacó em pleno val de Jaboque. Deus esteve com Moisés e os hebreus no grande êxodo, na fantástica e triunfal saída do Egito. Dali os tirou e os guiou numa linda e irreparável teofania, de dia numa coluna de nuvem, à noite numa exuberante coluna de fogo. Deus esteve com Josué na conquista da terra da promessa. Deus esteve com Gideão na peleja contra os midianitas. Deus esteve com Sansão no confronto contra os filisteus. Deus esteve com Elias no confronto contra os profetas de Baal em Monte Carmelo. Deus esteve com Jeremias no calabouço. Deus esteve com Daniel na cova dos leões. Deus esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. Deus esteve com José e Maria, o menino Jesus, na sua fuga para o Egito. Deus esteve com Pedro na prisão. Deus esteve com Paulo e Silas no cárcere. Esteve com João na ilha de Pátimos. Eu pergunto: e hoje, onde Deus está? Contigo, na tua casa, onde tu estás. Louvado seja Deus. Quem confia, portanto, não fica ansioso. Muito bem. Ponto 2. O que é ansiedade e como tratar dela? O autor desta bela revista
nos diz que a ansiedade é uma das mais perigosas doenças emocionais do presente século. E eu concordo com isto em gênero, número e grau. Irmãos, esta palavra ansiedade, do grego merina, da sua vertente merinal, é o mesmo que cuidado, que preocupação excessiva. Estar ansioso é estar solícito, inquieto, preocupado excessivamente. Tudo isto aqui depõe contra a nossa fé. O que Deus espera de mim, o que Deus espera daqueles que o servem, é confiança total e irrestrita no seu braço desnudado, que sempre entra em nosso favor nas questões mais delicadas, e até mesmo na provisão do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Como eu disse nesta manhã, no Salmo 23, versículo 1, o salmista disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como é que está a sua despensa? Como é que está a sua conta bancária? Como é que está o vestuário dos filhos? Talvez você esteja preocupado em função disso tudo. Em nome de Jesus, nós precisamos deletar a ansiedade, porque ela não se coaduna com a fé cristã. Como o óleo que não se mistura com a água, assim é a ansiedade e a fé cristã. Nós precisamos deletar a ansiedade. Além de depor contra a nossa fé, além de servir como entrave à nossa comunhão com Deus e os seus favores múltiplos, ela pode promover doenças físicas e psicossomáticas. Quantas pessoas, em função da ansiedade, porque existem pessoas ansiosas nos mínimos detalhes. Eu fui a uma residência em São Paulo agora há poucos dias, estive lá ministrando 3 seminários, e eu fui almoçar na casa de uma família muito querida, mas a irmã é tão preocupada, que ela faz a listinha do que vai fazer no almoço e no jantar, e cola na geladeira. Ela se preocupa com tudo nos mínimos detalhes. Aí ela vai dormir e ela dá uma cutucada no esposo e diz: meu querido, amanhã vai ter batatinha, vai ter bife, vai ter arroz, vai ter feijão, vai ter espinafre. Mulher, eu preciso dormir. Meu querido, à noite eu vou fazer uma sopa de fubá para ti. Que preocupação excessiva é esta? Isto faz mal. Vida cristã é tranquilidade. Vida cristã é viver em águas calmas, tranquilas. Vida cristã é dependência. Em nome de Jesus, você vai agir nesta manhã, você vai colocar um ponto final nesta ansiedade que está lhe sufocando, lhe asfixiando. Você já se deu conta que você não é mais aquela mulher alegre do passado, aquele homem alegre de outrora? Você já se deu conta que os problemas estão tomando o controle da sua vida, a torre de controle dos seus atos? Deus está no controle de tudo. Pense nisso, em nome de Jesus. Deus tem um controle de tudo que te cerca, daquilo que diz respeito a ti. Confie no Senhor. Salmo de número 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como um monte que nunca se abala, mas permanece firme para... Bendito seja Deus. Eu te vejo como um monte de Sião. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vejam bem, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, o nosso texto áureo, que o pastor Roberto, que aliás estava lindo no casamento na sexta-feira, belíssimo, garboso, ao lado de sua virtuosíssima esposa, a pastora Teresa. Eu foquei muito bem, viu, pastor Roberto? Belíssimos mesmo, viu? Aliás, o casamento foi lindo, irmãos, não foi? Espetacular. O Rangel disse para mim, emocionado, quando terminou, disse: olha, na minha vida, eu nunca vi um casamento tão lindo assim. Disse: vai ter outro, você vai ver, vai ter outro.
São 3. Lindo, tudo muito maravilhoso, né? Momento de emoção. E o duro é que, num momento como aquele, os pais se esforçam para não chorar, não é? Mas a gente fica ali também, né? E eu não quero chorar porque a maquiagem pode, né, soltar, é difícil, não é? Quem é que não se emociona numa hora como essa, irmãos? Quem é que não se emociona com palavras tão lindas, com acordes musicais tão fantásticos, com a beleza, a decoração, tudo, o semblante de alegria da igreja? E como a noiva nos presenteou com uma palavra introdutória falando do amor dela por Cristo. Aquilo foi tremendo. Deus na causa, Deus no controle, Deus em tudo, Deus em todos. Louvado seja Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para descontrair. Agora, tem casamento difícil, não tem? Eu fiz um casamento certa vez e o rapaz, ele foi da pesada. Ele fazia parte de uma gangue aqui, do Pedro Ludovico. Vocês se lembram do João Cambão, aquela época difícil? Aí eu fui fazer o casamento e eu perguntei, senhor Jânio Alves de Souza, é o nome dele mesmo, não é fictício não, o senhor aceita como sua única e legítima esposa, a senhora tal, o nome dela não posso falar, o dele eu posso porque nós somos muito amigos. Ele disse, é claro, meu chapa. Então cada um tem uma reação diferente, né? Eu fui num outro casamento, também fui celebrá-lo, onde a noiva disse assim, estou passando mal. Então, eu sei que você me ama, meu bem, me calma. Não, estou passando mal. Não, eu sei que você me ama, o noivo dizia. Ela dizia que estava passando mal, porque não havia ventilação. E ela desmaiou. Num outro casamento que eu fui fazer no interior, o noivo veio do interior do estado de São Paulo. Não tinha muito contato com o sogro. Ele emocionou-se muito e na hora de abraçar o sogro, ele beijou a boca do sogro. Até hoje os dois não dão certo, irmãos. Isso é terrível. Casamento acontece cada coisa, hein? Muito bem. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, olha o que diz a Bíblia. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando Pedro escreveu a sua bela epístola, foram 2, ele escreveu para uma igreja que estava sofrendo perseguições duríssimas, principalmente por parte de Nero. Irmãos, Nero foi um imperador cruel, ao extremo. No dia 18 de julho do ano 64 da era cristã, ele ateou fogo em Roma e lançou a culpabilidade nos cristãos. E ele ordenou uma perseguição em massa aos cristãos. Acreditem, crianças e mulheres eram vestidos com peles de animais e jogados às feras e eram destroçadas. Muitos homens foram também lançados no Coliseu às feras. Ele foi terrível. Ele mandava untar, envolver com óleo, com piche os crentes, e fazia desses tochas para iluminar os jardins do seu palácio, a coluna ópio. Então as tochas eram acesas, os cristãos eram queimados para o bel prazer de Nero. Diante dessa adversidade, Pedro escreve, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A palavra lançando no grego é entregue definitivamente o seu fardo, ele não te pertence, ele pertence a Cristo. É isto que Deus quer dizer-te, é isto que Deus quer dizer-me, é isto que Deus quer dizer a cada um de nós. Esta luta não é tua, esta dor não te pertence, esta aflição não é própria de ti. Entregue, lance tudo aos pés de Jesus nesta manhã, bendito seja Deus.
porque Ele tem cuidado de vós, no grego melei, cuidado, Ele protege, Ele assiste, Ele provê, Ele é o Deus que nos conhece muito bem e corresponde aos nossos anseios. Quem concorda com isto, glorifica a Deus nesta manhã maravilhosa. Muito bem, ainda na sequência, quem confia prioriza a vida espiritual. Olhem, há um conceito equivocado do que é priorizar a sua vida espiritual. O autor aqui fala a respeito, de maneira muito interessante, acerca dos monges. Pastor Salmo foi a Israel e ele certamente conheceu ali, mesmo que superficialmente, o mosteiro de Santa Catarina, no sopé do Sinai. Não é, pastora? Monges gregos, é uma ordem de monges gregos. Para estes, priorizar a vida espiritual e ficar recluso, no claustro, sem contato com uma sociedade em tese pervertida e inclinada para o pecado. Outros entendem isto como uma misantropia, um isolamento total, como os ermitões, ou eremitas, é o mesmo termo, perfeito. Um eremita é aquele que se isola, ele faz isso por opção religiosa, por um apego às causas ambientais, à natureza, ou por simples prazer pelo isolamento. Então existem muitas pessoas que acreditam que fazendo isso estarão priorizando a vida espiritual, mas não é isto que Jesus quer dizer. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu priorizo a minha vida espiritual quando eu busco a Deus, quando eu leio sua palavra, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu me entrego a Deus a cada momento, a cada dia, quando eu sou partícipe do crescimento da sua obra, quando eu me coloco à disposição do meu pastor para ajudar a alavancar o crescimento desta igreja, aí eu estou priorizando a minha vida espiritual. É quando eu deleto a mentira, é quando eu abomino a calúnia, é quando eu deixo de murmurar, é quando eu não vejo apenas o céu por fora, mas eu vejo por dentro também. Aí eu priorizo a minha vida espiritual, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, há uma coisa aqui que eu gostaria de dialogar convosco, que eu ainda tenho alguns minutos. Vejam, monges e eremitas se isolam, mas em algumas igrejas existem crentes que desenvolvem a mesma prática, querem ficar alheios ao contexto social. Ah, pastor, Deus sabe de tudo quanto eu necessito, então eu não vou precisar nem trabalhar, porque Deus vai me dar tudo. Vamos ver o que a Bíblia diz, por favor? Pastor Edson, não sei se está na ordem, 2 aos Tessalonicenses 3, versículo 10, por favor. Porque, quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olhe, o versículo 8, preste bem atenção. Então tem muitas pessoas hoje no nosso meio que dizem assim: não, mas inclusive Jesus está voltando, eu vou priorizar minha vida cristã, eu vou dedicar-me só à obra de Deus, mas ao modo dele, sem estar na formatação de um departamento da igreja, sem um convite do pastor, para que esta pessoa se dedique de fato. Ela tem um conceito de serviço do reino que talvez esteja distante da realidade, aí rompe com o trabalho, abandona a profissão. Não é isso que Deus quer. Escute bem: quem não trabalhar, que não coma, disse Paulo. Isso é sério. Versículo 8, por favor. E nem comemos de graça o pão de ninguém, antes, com labor e fadiga, trabalhávamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Olha, trabalhávamos noite e dia, disse Paulo, para não sermos pesados para vocês. Existem muitas pessoas que não me conhecem, dizem: o pastor Roberto, ele gosta de viajar para lá e para cá, como alguém dizia no passado, ele passeia muito. Mas o que eu faço para o reino.
E eu tenho trabalhado. Há poucos dias eu estava na rodoviária de Goiânia, e aqueles carregadores de bagagem estavam muito ocupados, era véspera de um feriado, e eu peguei uma caixa, coloquei aqui, a outra de cá, sabe? Aí com o pé esquerdo eu arrastava a outra, coisa mais linda do mundo, irmão, sabe? E eu confesso que eu cheguei no meu destino lá com um problema seríssimo de coluna e uma dor terrível na perna. Mas antes de embarcar, um irmão disse: mas pastor, você fazendo isso? Eu não tinha ideia de que seu trabalho era esse. Para mim tinha uma equipe que enviava o seu material, aí tinha um jatinho te esperando no aeroporto, mais ou menos assim. Não, temos que trabalhar para não sermos pesados aos outros. Concordam comigo, irmãos? Agora, outra coisa fundamental, Deus sabe do que nós necessitamos, mas nem por isso devemos deixar de pedir. Vamos ler? Mateus 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Bendito seja Deus. Então isso aqui é bíblico. Deus sabe do que é que você precisa. Você não pode ficar ansioso, mas pedir é um direito seu. Amém? João capítulo 15, versículo 7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Olhem que coisa linda. Absorva isso, transporte isso para o seu coração. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Louvado seja Deus. Eu estive em São Paulo, agora na cidade de Pitangueiras, e conheci o pastor Carlos Alberto. Há muitos anos atrás, ele foi enviado para abrir o trabalho naquela cidade. E ele me contou que não havia uma estrutura, não haviam pessoas para segurar as cordas, para lhe dar o devido respaldo. E ele alugou uma casa, a igreja sede que o enviou, pagava o aluguel, a água, a luz, e mais nada. E o pouco dinheiro que tinha, em poucos dias acabou-se. E aí, um certo dia, ele foi cortar o seu cabelo. Quando ele sentou na cadeira, o cabeleireiro começou a conversar com ele, soube que ele era o pastor, que estava ali para abrir o trabalho, estava dirigindo cultos numa residência ainda. E quando ele se levantou, o cabeleireiro disse-lhe: escute, eu não sei, olha, eu até não gosto muito de crentes, não, mas eu me afeiçoei a ti. Eu vou te ajudar. Amanhã eu vou à sua casa. No dia seguinte, ele foi à casa pastoral, procurou pelo pastor, este o atendeu, e ele disse: escute, eu não dormi esta noite, e uma voz me disse de maneira incessante que eu tenho que ajudá-lo durante 1 ano. Eu vou prover tudo que você precisar durante 1 ano, do alimento ao vestuário, e vou lhe dar até uma motocicleta nova para que você faça o trabalho de Deus. Então Deus é maravilhoso, irmãos, nós precisamos confiar na sua provisão. Muito bem. Ponto 2, quem confia prioriza a sua vida espiritual, e ponto 3, quem confia recebe a provisão de Deus. Olhem, nós já falamos a respeito de um dos títulos de Deus, Jeová Jiré, o Deus das provisões. Nós precisamos ter esta certeza de que este Deus está no controle de tudo e de todos. E este Deus, no momento certo, Ele entra com a provisão na minha casa, na tua casa, nas nossas casas. Nós precisamos ter a plena convicção de que estas provisões virão. No mundo há uma expressão que tentam classificá-la como se fosse bíblica, mas ela não é. Deus tarda, mas não falha. Primeiro, Deus não tarda. Em segundo, Deus não falha. Deus age na hora certa. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesta manhã. Você vai deletar essa ansiedade, esta inquietação, esta preocupação excessiva.
e vai abraçar-se à fé, fé imorredora. E o Deus que supre todas as coisas vai entrar com providência na tua casa. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu estou profetizando bênçãos para ti. Eu estou profetizando prosperidade na tua casa em nome de Jesus. Eu estou profetizando uma virada de cativeiro, uma inversão de situação. Eu estou profetizando que você não vai ficar mais na mão daquele agiota desalmado que está surrupiando os teus bens. Eu estou profetizando que a tua conta bancária vai sair do vermelho. Eu estou profetizando que você vai trocar os pneus do seu carro. Chega de pneu careca, chega de ser parado em blitz e receber advertência dos policiais, chega de multa, chega de chacota contigo. Tu és filho do rei, tu és filho daquele que tudo pode, o dono do ouro e da prata. Ele cuida de ti, em nome de Jesus. Descansa, descansa no Senhor, bendito seja Deus, porque a provisão vem na hora certa. O meu Deus usou corvos para poder alimentar Elias, e você não é diferente de Elias, você é objeto do amor de Deus, e a provisão vem para ti, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Escute o que eu vou dizer aqui. No Salmo 37, versículos 3, 5 e 7, temos uma chave para termos uma vida vitoriosa. Vamos ver? Salmo 37, primeiro versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. A primeira coisa que você tem que fazer é confiar. Verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Em segundo lugar, você precisa entregar. Sabe o que você deve entregar? O seu fardo. Está pesado demais para ti. Você tem chorado nas caladas da noite. Às vezes você entra no seu veículo e quando você coloca o cinto, você começa a movimentar, as lágrimas te visitam e você diz: Senhor, até quando esta luta vai continuar? Senhor, o que vai ser de mim? Senhor, eu estou envelhecendo, não me profissionalizei. Senhor, os meus filhos precisam de calçados, do vestuário. Senhor, a faculdade está cara demais. Em nome de Jesus, entrega tudo na presença de Deus desta manhã. Verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Em primeiro lugar, confia. Em segundo, entrega. E por último, descansa no Senhor. Eu quero ver você descansando nesta manhã. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te dar vitória. Você tem compromisso com Deus e Deus tem compromisso contigo. O Senhor lá veio e diz que Deus morreu. A minha Bíblia diz que Ele vive e reina para todo sempre. Ele sabe do que você precisa, e você tem força, tem motivação para pedir, para clamar, para reivindicar. A provisão vem na hora certa. Acredite nisso, porque Deus é um Deus de provisões. Bendito seja o nome do Senhor. Para concluir, conta-se a história de uma mulher. Alguns atribuem como um fato verdadeiro, e eu em parte acredito nisso, porque eu já fui deveras edificado por este testemunho. Há mais ou menos 20 anos atrás, uma serva de Deus, de vida piedosa, mulher consagrada, temente ao Senhor, ela começou a enfrentar inúmeras dificuldades. O esposo adoeceu. Ela tinha alguns filhos pequenos, mas era uma combatente do Evangelho. Certo dia ela acordou e abriu a geladeira, não havia nada lá, vasilhas vazias. Ela foi para a despensa, apenas um pouquinho de arroz e um meio saquinho de fubá, que é aquilo que sempre sobra. Aí ela disse: Deus, tenho eu sido fiel ao Senhor. Eu sei que Tu és bom Pai, provedor dos recursos aos Seus filhos. E eu confio inteiramente em Ti. O que devo eu fazer agora? Deus disse-lhe:
foi inaugurado um supermercado moderníssimo aqui no seu bairro. Vá lá, pegue tudo o que você quiser. Mas, Senhor, tem dinheiro não. Pegue tudo. Encha 2, 3 carrinhos, tudo o que você precisar. E ela foi, encheu o primeiro carrinho, disse: Jesus, eu estou no controle. Senhor, então vou pôr mais arroz, feijão, óleo, margarina, produtos de higiene, enfim. E encheu 3 enormes carrinhos. Aí ela ficou como que esperando o ultimato de Deus. Quando ele estava ali, aguardando esta resposta final, Deus disse-lhe: vá para o caixa 19. Enorme supermercado. E ela pediu ajuda para levar os carrinhos, chegou no caixa 19 e embicou. Senhor, e agora? A primeira pessoa passou, muito bem, pegou o ticket, acertou direitinho. O suor escorria. A segunda foi embora. Chegou a sua vez. Quando ela encostou o carrinho, ela disse: o senhor está no controle, eu tenho certeza que o senhor me trouxe aqui. Ela encostou o carrinho, o serviço de som anunciou: atenção, senhores clientes, este supermercado, motivado pelas boas vendas, está fazendo uma concessão. O primeiro cliente que chegar no caixa 19 não vai pagar suas compras. E ali Deus foi exaltado, Deus foi glorificado. Este Deus está contigo, você crê? Fique em pé comigo em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Não saia, por favor, nós temos 10 minutinhos ainda do tempo que me foi dado para nós orarmos aqui. Glória a Deus. Eu quero dizer para ti que às vezes você se vê numa situação difícil, porque o homem tem 3 fases. A primeira fase é quando tudo é fácil. É fácil sorrir, é fácil dormir, é fácil comer, é fácil levantar, é fácil sair, é fácil ajoelhar, é fácil orar, é fácil jejuar. Tudo é fácil. A segunda fase é quando tudo é difícil. É difícil sorrir, é difícil ajoelhar, é difícil orar, é difícil ganhar motivação, é difícil doar, é difícil ofertar, é difícil participar. Mas tem uma terceira fase, é quando tudo parece impossível. E é nesta fase que Deus gosta de entrar em ação. Quem sabe você esteja vivenciando esta última fase. Saia do seu banco e venha aqui à frente em nome de Jesus. Porque Deus vai entrar em cena em teu favor. Parece impossível mudar o quadro familiar, parece impossível você melhorar financeiramente, parece impossível ter uma porta de emprego aberta, parece impossível sair do vermelho, parece impossível fazer empresa avançar, alavancar, prosperar, parece impossível, só parece. Venha, eu quero orar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Venha, venha. Eu quero que você ouça esta canção em nome de Jesus. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Preste atenção. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Não quero um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Um milagre. Vem descendo o rio. É o que vem para ti. É para você, você que tem chorado,
Senhor. Pudesse impedir o nascer do sol. Entregue tudo agora no altar. Entrega tudo. Esse problema não é teu. Essa dor não é tua. Esse choro vai ter fim. Descansa no Senhor. Descansa. Olha o que Deus está falando. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia, Quem sabe cante. impossível, aquilo que parecia não ter saída, Parecia não ter saída, mas tem. aquilo que parecia, Hoje Deus desnuda o seu braço e entra em teu favor. mas Jesus mudou minha Ele sorte. peleja por ti. Sou um milagre, estou aqui. Eu profetizo vitória na tua vida, mulher, homem, em nome de Jesus. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Deus. Para terminar, o que parecia impossível, Aquilo que parecia impossível, o choro cessa, a dor finda, aquilo que parecia aleluia, não ter a paz retorna ao coração. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu vou orar por você, mas escute o que eu vou dizer. Fetter disse uma frase interessante: é melhor comer um pedaço de pão com confiança em Deus do que comer um banquete com a ansiedade batendo na porta. Deus está no controle. Fecha os teus olhos. Maravilhoso Deus e Pai, eu te peço nesta hora pelos teus filhos que aqui estão. Tu és Jeová Jiré, o Deus das provisões. Tu sabes o que cada pessoa necessita em si. Ó Deus, do vestuário, a alimentação, a medicação, ó Deus. Deus, os problemas pertinentes à vida sentimental, Tu conheces muito bem. Problemas de ordem financeira, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor desnude o teu braço e por amor e misericórdia, peleja por cada um, peleja por cada uma, Deus. Vira o cativeiro dos teus filhos, entra com providências espetaculares. Deus, assista-os nas suas múltiplas necessidades. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, aqueles que aqui estão e os que nos assistem, ó Deus. Eu te peço por eles, em nome de Jesus. Aplauda Jesus desta manhã maravilhosa. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar.
E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.